Bora resolver mais uma questão do Enem 2025, questão de geografia. Ela vai dizer o seguinte: a cidade sustentável é o assentamento humano constituído por uma sociedade com consciência de seu papel de agente transformador dos espaços e cuja relação não se dá pela razão, natureza, objeto, e sim por uma ação sinérgica entre a prudência ecológica, eficiência energética e equidade socioespacial. Uma medida pública que contradiz o modelo de cidade exposto no texto é... Então, o que o modelo exposto está trazendo no texto? A ideia de uma cidade que seja sustentável, né? E uma ideia sustentável é aquela que tem, junto com a sociedade, consciência do seu papel transformador do espaço, ou seja, o quanto essa sociedade, o ser humano, tem consciência que ele transforma esse espaço e que ele precisa utilizar essa relação entre natureza e objeto de ação sinérgica, ou seja, de forma sustentável, a fim de não degradar ali aquele meio ambiente. Uma ação sinérgica com prudência, ecológica, eficiência energética, equidade socioespacial. Então aqui é um texto que traz a ideia de sustentabilidade. E você tem que buscar ali algo que contradiz, ou seja, algo que é ruim para o meio ambiente, que contradiz um modelo de cidade sustentável. Vamos lá. Letra A. Coleta seletiva de lixo. Isso não contradiz, né? A coleta seletiva de lixo é algo importante para a sustentabilidade, porque daí você evita que esse lixo seja jogado em locais inadequados. Você tem uma coleta ali, uma seletividade, a reciclagem, você diminui ali também os lixos que podem causar enchentes, que podem causar contaminação. Então isso é algo bom. Letra B. Reutilização das águas pluviais. Pluviais ali, que são as águas da chuva, né? Então, reutilizar a água da chuva é algo muito bom. Por quê? Porque diminui o desperdício de água, né? O consumo exagerado ali de água. Então, você pode reutilizar essa água da chuva para poder lavar uma calçada, para poder lavar um carro, né? Então, isso aqui também é um uso inteligente, sinérgico, ecológico, uma eficiência aqui da utilização de recursos naturais. Então, isso aqui não contradiz, é bom. A letra C diz canalização dos cursos hídricos. Aqui já é péssimo. Caiu uma questão do Enem 2024 sobre isso, se eu não me engano, uma questão do Enem PPL, né? Então, tem que ficar ligado, tem que fazer as provas anteriores, repetiu a questão aqui na prova do Enem. Os rios, eles apresentam meandros, né, que são essas curvas aqui, quando a gente vai analisar o percurso dele. Ao entorno dessas curvas dos rios, existe ali o que a gente chama de matas ciliares, e aqui a cidade está ao entorno. Por que essas curvas são importantes? Porque essas curvas, elas vão causando ali uma lentificação da passagem dessa água. Isso permite maior biodiversidade, porque aquela água um pouco mais lenta ajuda no contexto ali, por exemplo, de reprodução dos animais que estão ali próximo, né? Ajuda também no espalhamento dessa água. Então imagine que a água está vindo aqui num percurso, né? Ela vai fazer uma curva, mas parte dessa água ela sobe aqui e ela acaba, por exemplo, vindo aqui para, né, as regiões de terra, então ela acaba infiltrando no solo. A gente preserva essa mata ciliar que protege ao entorno ali. Então essas curvas dos rios são fundamentais, previne contra enchentes, ajuda ali na infiltração no solo, aumenta mais a biodiversidade, né? Então esse é o percurso natural do rio. A canalização entra na ideia de você fazer uma retificação desse rio. Então você vai lá, por exemplo, e elimina a mata ciliar ao entorno. Isso é péssimo porque você diminui a infiltração no solo, né? Além disso, essa mata ciliar que serve como filtração e proteção desse rio, acaba não impedindo agora que sujeiras, rejeitos cheguem naquele rio. Isso causa o assoreamento também daquele rio, que perde a sua profundidade. Isso aumenta os casos de enchente. Além disso, a mata ciliar, como filtra, ela não está mais filtrando agora, então vai cair ali rejeitos orgânicos, né, esgoto, sujeira. Isso pode causar também eutrofização do rio, só com o impacto de retificação. Mas o principal impacto aqui é o que acontece nas cidades. Nesse processo de retificação e canalização, você pega esse rio, tira as curvas e coloca um concreto, fazendo justamente uma canalização, um cano, transformando aquele rio em um encanamento. A partir de agora, aquela água ela não consegue mais infiltrar, porque ela está coberta de um concreto. Muitas vezes até é tampado esse concreto em cima, formando justamente uma tubulação que passa por baixo da cidade. Retificando isso, a água aumenta muito a sua velocidade, isso causa um maior escoamento da água, né? A água escoa de forma mais rápida, ela chega no rio de maneira mais rápida. Isso é ruim porque a quantidade, o volume de água que chega em velocidade no rio é muito alto e isso causa maiores enchentes. A gente não consegue controlar isso, além da água não ser infiltrada. Outro ponto fundamental é que essa água agora ali canalizada, ela mata toda a biodiversidade. Não tem como peixes se desenvolverem ali, não tem como criar um ambiente aquático no encanamento, né? Onde está fechado muitas vezes. E aí acaba sendo ruim, além de que aumenta ali um esgoto, né? Um esgoto a céu fechado, porque está fechado muitas vezes dentro de um encanamento, né? Então, todo esse processo de canalização acaba sendo péssimo ali. Acontece em grandes centros urbanos, né? E aí depois tem todo um trabalho, um mecanismo para tentar recuperar esses rios clássicos ali de encanamento. A gente vê em São Paulo, né? Como, por exemplo, o Rio Tietê é um exemplo de rio que foi canalizado ali na cidade, perde essa biodiversidade,
perde ali aquele ambiente aquático, né? E acaba sendo ali um esgoto ali que ficou parada ali aquela água ou que aumenta o escoamento e quando chove acaba alagando de maneira muito rápida, tá certo? Esse é o processo de canalização, que é algo ruim aqui para a cidade. A letra D vai dizer arborização de avenidas centrais. Arborização é ótimo, né? Porque a gente aumenta ali a vegetação. Além disso, a gente tem uma questão das ilhas de calor. Então, quando eu tenho uma arborização, eu aumento a evapotranspiração. Isso diminui a temperatura daquela região, né? Então, é importante esse processo de arborização, como o Central Park ou outros parques no centro das cidades, porque essas árvores ajudam a diminuir a temperatura local através da evapotranspiração, sombras e tudo mais, tá? A letra E vai dizer educação ambiental da comunidade. Pô, educação ambiental é fato que isso aqui é algo muito bom, porque educar a sociedade é uma das maneiras da gente preservar e ter uma cidade mais sustentável. Então sobra pra gente apenas a letra C, que é o que contradiz o modelo sustentável de uma cidade, tá certo? Gostou dessa explicação? Deixa um like, eu te vejo nos próximos vídeos.